Algumas pessoas não conseguem lidar com cobrança, não toleram. Ontem mesmo eu estava atendendo um rapaz que, no momento em que ele é cobrado, ele entra num estado de explosão, se sente profundamente injustiçado. E nem passa pela cabeça dele, assim como de muitos outros, que ele teria eventualmente até o direito de não pagar a cobrança que é feita pela namorada, ou pelos pais, ou pelos irmãos, ou mesmo pelos filhos. Por que que isso acontece? Por que que as pessoas não conseguem incorporar que elas não precisam pagar as cobranças? Vamos lá, vamos explicar. A explicação é um pouco complexa. Primeiro a gente começa com a diferença entre o sentimento de culpa e a culpa jurídica propriamente dita. A culpa jurídica, a culpa da lei, é quando você propositalmente transgride uma regra. Você está fora do padrão da regra institucional da sociedade onde você vive. A gente tem um código civil, a gente tem um código penal. Quando a pessoa está fora das regras impostas por esse código, ela é considerada culpada e ela é condenada. Ela tem que ser presa, ela tem que ser reabilitada, ela tem que ser punida e assim vai. Essa é a culpa jurídica. A culpa emocional, a culpa psicológica, ela tem uma característica um pouquinho diferente. A mente da gente estabelece um padrão ideal do que a gente deveria ser. O quão bonito a gente deveria ser, o quão inteligente, o quão rápido, o quão ágil, o quão resultados bons a gente teria que conseguir. À medida que a gente não atinge esses ideais, e esses ideais são bem exagerados para algumas pessoas, fica configurado uma sensação de dívida. Eu estou devendo para os padrões que foram estabelecidos pela minha mente, eu estou devendo para os padrões que foram estabelecidos pela sociedade e eu incorporei, e esse sentimento de dívida, eu sempre confundo, e esse sentimento de dívida é o sentimento de culpa. A culpa é isso. A culpa é o fato de eu ter estabelecido um ideal e o quanto falta para eu estar chegando nesse ideal. Essa é a minha dívida. E isso tudo se configura dentro de nós como sentimentos que vão se enraizando. Então eu carrego dentro de mim esse sentimento de que eu estou devendo na minha relação com o mundo, e isso perde a conexão com essas questões que eu estou falando, que eu não atingi um ideal. Fica só o sentimento de culpa, o sentimento de dívida enraizado dentro de mim. Ora, quando alguém faz algum tipo de cobrança, o que ela está fazendo? Ela está levantando supostas dívidas que eu tenho. E isso imediatamente ativa o nosso sentimento de culpa, a nossa dívida. É como se a gente fosse pego em flagrante, né, e a pessoa descobrisse que a gente realmente está em dívida. E a sensação que a gente tem é que a gente teria a obrigação de pagar para ficar quites. Algumas pessoas, inclusive, racionalizam isso, sabem que ela não deve para o outro, porém, o sentimento interno é de que elas têm que pagar e se sentem profundamente injustiçadas, ficam revoltadas e ficam contra a pessoa. Quanto mais o sentimento de culpa está arraigado dentro da gente, maior a sensação de que a gente tem que pagar todas as cobranças que as pessoas, que a sociedade faz para com a gente. O mais engraçado e o mais curioso é que as pessoas, a sociedade, cobram da gente apenas porque a gente não cobriu o padrão que elas têm na cabeça. Essa é a razão principal que relacionamentos têm tanta cobrança. Eu estipulei que a minha esposa tem que ser de um determinado jeito, ela não é, e eu cobro. Aí ela se sente culpada, ela paga e eu tenho um poder sobre ela. Por isso, muita gente mesmo, não consegue lidar, não consegue tolerar a cobrança. Fica torcendo, fica rezando para que o outro não ouse cobrar nada, porque senão vai ativar o seu sentimento de dívida, o seu sentimento de culpa. Meu nome é Dr. Isaac Efraim, sou médico, sou psiquiatra, sou reorganizador da mente humana. E aqui entre nós,
não devo nada para ninguém, você pode me cobrar o que quiser, você tem o direito de me cobrar o que quiser e eu pago o que eu puder, se eu quiser. Um grande abraço.